Tava esquecendo de gravar. Ô, meu pai, vamos lá. Então, o que Deus planejou para nós de plenitude de vida é estar perto dele, intimamente, né? E aí ele simboliza em Efésios 5 essa relação homem e mulher, quando eles se unem, são uma só carne, e é assim com Cristo e a igreja. É o que Cristo quer ter com sua igreja, essa intimidade máxima. E foi quando a gente falou dessa imagem aí, né, das ruas que eu coloquei. Tá aparecendo para vocês? Sim, Para mim não tá. Peraí. para mim tá também. Uai, gente. Tá bom. Aí aparece essa imagem dessas duas ruas, né, onde elas se encontram e se unem e você não consegue dividir, você não consegue separar quem é quem. Essa é o conhecimento que Deus quer que a gente tenha com Ele, que a gente seja um com Ele de uma forma que não dê para separar Ele da gente, tá certo? E aí eu vou entrar numa parte hoje mais densa do estudo. Só um minutinho, vou parar de compartilhar e voltarei. Vou falar de uma parte um pouquinho mais densa do estudo, que é quando a gente vai fazer um paralelo aqui entre o cristianismo e outras religiões. É, Não estou conseguindo ver. Jesus. Então, o que que acontece? Vou falar uma coisa aqui que vai parecer um pouco polêmica, mas não é. O cristianismo, ele não é uma religião mais no mundo, entende? Porque ele é uma forma de viver, não é uma religião como qualquer outra, né? Não é essa história de que todos os caminhos levam a Deus, ou não. O cristianismo, ele é um estilo de vida. Então, por exemplo, se você fala para mim assim, eu sou vegano, né? Eu não como nada de origem animal, o estilo de vida que eu escolhi para mim, é a minha ideologia de vida, é a forma que eu escolhi, blá, 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 blá. Blá. E você sabe tudo sobre veganismo, você fala sobre isso nas redes sociais, na sua vida, blá, blá, blá. E você me convida para almoçar na sua casa, tá? E eu, então, aceito o seu convite, sabendo que eu vou na casa de uma pessoa que não come nada de origem animal e provavelmente eu vou comer o que ela come, obviamente. E eu chego lá e você tá num tremendo churrascão e linguiça e carne e asinha de frango e você é vegano? Não é, entende? Não é, porque ali você rompeu a ideologia que você diz que crê. Então, quando a pessoa fala assim, esse crente é muito mentiroso, ele não é crente. Esse fulano é um crente até legal, mas vive traindo a mulher. Ele não é crente. É simples assim. Porque em Romanos 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus guia o cristão, ele não vai ser mentiroso, ele não vai ser mal pagador, ele não vai ser fofoqueiro, ele não vai ser adulto, ele não vai ser fornicário. Entende? Eu vou falar mais para frente disso, a diferença de você cair em pecado e você viver em pecado. Mas o que eu quero colocar mais basicamente aqui é que o cristianismo não entra simplesmente como uma outra religião, senão que ele é realmente uma nacionalidade, é uma forma, uma cultura completamente diferente. Ele não se adapta a esse mundo, ele não se adapta à nossa cultura, ele não se dobra aos nossos costumes, entende? Ele é o que ele é. Ou a gente entra aí para ser como ele define, ou a gente não é, tá? E eu queria fazer aqui com vocês um paralelo para a gente entender melhor. Então,
Numa religião, normalmente, o que que acontece? A gente tem um deus, ou deuses, né? Você vê no hinduísmo, por exemplo, que é uma religião bem predominante na Índia, eles têm milhões de deuses, milhões, milhões de deuses. Tudo é Deus e Deus está em tudo e em todos, né? Enquanto o cristianismo é um Deus, entende? A gente sabe que são três em um, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são um em essência, mesmo coração, mesmo pensamento, né? Mesmo propósito e tal. Na religião, necessariamente, ela tem que ter uma linha de regras, ela tem que ter um padrão, né? É a regra, é o cumprir a regra, é o cumprir a lei, é o estar no padrão que te garante ser abençoado, ser beneficiado pelo Deus ou pelos deuses. Então vem muito essa mentalidade: se eu faço bem, eu vou ser abençoado. Se eu erro, eu não sou abençoado. Eu não sou amado, né? Os deuses de outras religiões são bem temperamentais e não sei qual é a palavra exatamente, mas como flutuantes nesse amor, né? Apesar de que, se você pensar bem, as outras religiões não têm um Deus como o nosso Deus, próximo, que quer uma relação pessoal, né? É muito diferente. Então, você cumpre a regra, você é parte dessa religião. No cristianismo, não. Você entra nesse mundo, né? Nessa vida pela fé. Você não consegue entrar e ser um cristão porque você é bonzinho, porque você doa todo o seu dinheiro para caridade, porque você ora 5 vezes por dia, porque você sacrifica animais, porque você. Não, o cristianismo, você é parte dele pela sua fé. Você crê que Deus existe, você crê que Jesus é o Filho de Deus enviado em carne, que morreu por mim, ressuscitou, pagou os meus pecados, entendeu? Então não são as regras que me fazem ser parte do corpo de Cristo. É a fé em Cristo e no que ele fez por mim e por você. A religião necessariamente tem uma rigidez com relação a rituais, entende? A cerimônias. Tem que ser num templo, tem que ser com tal roupa, tem que ser tantas vezes por semana, tem que ser. E aí vai. Então você cumpre os rituais e você é bem-sucedido naquela religião, ou você é um bom adepto daquela religião. Enquanto no cristianismo, o cristianismo ele não se baseia nos rituais que você segue, ele se baseia no relacionamento que você tem com Deus, entende? Então, o que que acontece? Deus deu as leis para o povo, né? Veio Moisés, deu os mandamentos, depois disso vieram mais leis. E o povo de Israel vivia sendo levado cativo, passando por dificuldade, por desobedecer, por se afastar de Deus, por se prostituir emocionalmente, né? Espiritualmente, desculpa. Então, Deus está sempre confrontando o povo e está falando, cara, eu gostei de vocês, eu amo vocês, não porque vocês são grandes e poderosos, mas porque eu escolhi. Vocês são pequenininhos, né? É um povo pequenininho, indefeso. Se vocês andarem comigo, eu vou ser por vocês. Mas se vocês me abandonarem, vocês não vão conseguir sozinhos. Então entra aí toda essa história bíblica, até que chega um ponto onde o templo do Senhor é profanado. Eu não estudei, veio isso na minha mente agora, esse exemplo. Então eu não lembro os nomes nem datas, mas o povo de Deus não consumia carne de porco, por exemplo, e um dos imperadores vem e sacrifica um porco dentro do templo do Senhor, no altar. Então, Israel é dilacerado completamente e eles sofrem tanto com tudo que aconteceu que, para não cair em desgraça de novo, eles inventam mais leis, mais rituais, inclusive alguns ainda existem hoje. Então, eles chegam no extremo de tipo, no sábado não pode trabalhar, então você não pode nem cuspir no chão. Porque se você cuspir, a sua saliva pode regar a terra e brotar uma planta dali, isso é trabalho. Não pode. Entende? Você não pode apertar um botão do elevador, você não pode. Então, eles foram criando regras e rituais em cima de regras, em cima de rituais, para poder se aproximar de Deus. E isso que determina uma religião.
a tentativa do homem se conectar com o divino. E no cristianismo é o contrário. É o Deus vivo que desceu para se conectar com a gente, para nos adotar como filhos. Então, Deus não quer saber dos nossos rituais, né? A gente leu, inclusive, no último exemplo que eu dei aqui dessa da palavra iada, ele falou: eu não quero seus holocaustos, eu não quero o seu sacrifício, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês conheçam a misericórdia. Então, Jesus vem e fala: olha, as leis era para ensinar um coração, um princípio. Eu não vim para desfazer a lei, eu vim trazer o espírito da lei. Né? A lei não perde forma, senão ela entra mais profundo no homem através de Jesus, nas nossas motivações. Antes, se você matasse alguém, você era homicida. A partir da graça, quando Jesus vem, não fica mais fácil, fica mais profundo, porque agora, se você não ama seu irmão, você é homicida. Você não precisa literalmente matar alguém para ser homicida. Né? Então, Jesus vem trazer essa profundidade. Todos aqueles rituais. Por exemplo, se você lê o livro de Levíticos, é um livro denso, porque tem muita regra, muita lei, muita coisa. Mas quando você lê, até lanço isso para vocês, seria muito lindo. Você lê Levíticos e em seguida, terminou Levíticos, você lê Hebreus, porque eles se complementam. Porque Levítico mostra tudo o que Deus pede que seja feito para que ele pudesse estar no meio do povo. Não é um Deus melindroso criando regrinha porque ele é enjoadinho e quer tudo bonitinho. Não. É um Deus extremamente santo, 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 que quer estar no meio do povo. E para que isso aconteça, ele fala: eu não posso compactuar com nenhuma imundície. Se vocês seguirem essas regras, então Deus estava ensinando a proporção de sua santidade e, ao mesmo tempo, mostrando o esforço que ele estava fazendo para ser parte, para estar perto do povo. E aí, quando você lê Hebreus, você vê como que em Jesus se cumpre tudo aquilo. E toda essa santificação vem sobre nós para a gente ter esse acesso a Deus, esse relacionamento de amor. Né? Não é quantos cultos eu vou, não é quantas pessoas eu ganhei para Jesus, é quanto eu conheci o Senhor, quanto eu desfrutei dele, quanto eu de verdade conheci pertinho o Senhor. Muito diferente de outras religiões. As outras religiões têm sim ou sim um templo, um local específico, especial, né? A gente vê em monastérios, templos, conventos, sempre tem, os lugares têm muita importância, a arquitetura dos lugares, o comportamento dentro desses lugares. Eu não digo que a gente não tem que ter reverência na casa de Deus, né? O templo que a gente conhece, mas Deus deixa de estar só naquele tabernáculo para viver dentro de nós. Então, agora, nós somos o templo do Senhor. Se eu posso ir ao templo, me juntar com os meus irmãos para adorar, para escutar uma palavra, para compartilhar alguma coisa, é lindo, a Bíblia anima, né, nos impulsa, nos impulsiona para isso. Mas se eu não tenho essa disponibilidade, então, eu ainda tenho comunhão com o Senhor, porque agora ele vive em mim. Agora ele pode viver dentro de mim. É outro nível de relacionamento, né, que Deus traz para nós. Em outras religiões, sim ou sim, existem os intermediadores, seja santos, seja profetas, seja sacerdotes, sejam demônios, sejam espíritos, né? Enquanto no cristianismo, a partir de Jesus, eu tenho um livre acesso ao Senhor. Obviamente, Deus instituiu ministérios, distribuiu dons, cada pessoa no seu lugar, para edificar o corpo. E a gente, como corpo, vai se edificando, né, com os vários dons e particularidades que nós temos, mas eu não dependo mais de ninguém para escutar a voz de Deus. Porque no Antigo Testamento a gente tinha o sacerdote e a gente tinha os profetas. Então, o sacerdote era aquela pessoa que levava o povo para Deus, né? Era ele que fazia os sacrifícios, era ele que se apresentava no Santíssimo uma vez por ano, era ele que se purificava, purificava sua família para representar o povo diante de Deus.
tá certo? E o profeta era aquele que trazia a voz de Deus para o povo. Né? Então, quando Deus queria advertir, quando Deus queria dar uma instrução, quando Deus queria confrontar, corrigir, ele usava o profeta para ser essa voz, trazer Deus para o povo. Quando Jesus vem e o véu do templo se rasga, e quando a gente fala de véu, eu não estou falando de um pano fininho, ele tinha entre 10 e 20 centímetros de espessura, esse véu, tá? E ele rasga de cima para baixo, deixando bem claro que nenhum homem fez aquilo, senão que Deus rompeu essa divisão, Deus rompeu essa separação, né, entre nós e ele. Então, a partir desse momento, eu não dependo de ninguém para ter relacionamento com Deus. Eu terei, eu quero repetir isso, para não parecer que sou herege. Eu terei pessoas que vão me ajudar. Deus instituiu pastores, profetas, mestres, evangelistas, tudo isso para edificar o corpo, entre todos nos edificamos, né? Em Provérbios diz: a multidão de conselho traz sabedoria, né? Ter sempre alguém te ajudando, compartilhando a carga. Isso é bíblico, é são e é santo, tá? Mas eu não dependo de nenhuma dessas pessoas para ter um relacionamento com o Senhor. Agora, eu mesma posso me comunicar com ele, eu mesma posso me aproximar dele. E esse entendimento que é tão básico, né? É tão básico, muitas vezes se perde. E eu escuto muitas histórias de crentes, de igrejas, que para mim são assim, extremamente absurdas. Por exemplo, uma história de uma pessoa do Brasil que não, na igreja dele, ele não pode viajar, ele não pode comprar, ele não pode vender, se não tiver a bênção do pastor. Então, eles prepararam uma viagem de férias e quando ele foi ligar para o pastor orar e abençoar a viagem, não conseguiu falar com o pastor, eles não viajaram porque não tinha a bênção do ungido do Senhor. Isso não é bíblico, irmãos. Não quero ofender se na sua igreja é assim. Isso não é bíblico, tá? Você pode pedir orientações. Pastor, eu quero fazer esse negócio, estou pensando em fazer. O que que o senhor pensa? Ora comigo sobre isso. Isso não tem nenhum problema. Mas Jesus morreu para nos livrar de intermediários. Não existe essa dependência de outras pessoas para se relacionar com Deus. Eu espero que eu tenha explicado isso bem. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam, tá? Eu não quero ficar com nenhum mal-entendido. Então, aqui uma comparação bem básica, bem superficial, para a gente ver que o cristianismo é muito diferente de qualquer outra religião. Por isso eu não gosto muito quando as pessoas falam, você é que religião? Ah, eu sou evangélica. Porque o cristianismo não é só uma religião. Ele é literalmente nascer de novo em outro reino. É tudo diferente, não tem nada em comum com outras religiões. Nada, 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 nada em comum. E porque muita gente pensa que o cristianismo é uma religião mais e não um relacionamento profundo com o Senhor, a gente vai de escândalo em escândalo na igreja, né? A igreja nunca escandalizou tanto o ímpio, tanto um descrente, como nesses últimos anos. Porque qualquer pessoa que vai num culto, levanta a mão dizendo que aceitou Jesus, agora é crente. Mas ele não é discipulado, ele não conhece o Senhor intimamente, ele não passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele tem o título de crente, ele diz que é crente, mas ele vive exatamente como ele vivia antes. E isso traz muito escândalo para o corpo de Cristo, né? Para o nome do Senhor também. Gente, vai falando para mim aí se está tudo bem até aí, tá bom? É forte! Tá tudo ótimo. Tá certo. Então vamos lá. É, muito bem. Então, o que que é religiosidade? A religiosidade é todo ritual com aparência de santidade, mas que não gera intimidade. Não gera, não transforma o caráter, não glorifica a Deus, não reflete santidade de Deus. Então, eu escuto muitas pessoas falar assim: ai, eu leio a Bíblia todo ano, a Bíblia inteira. E o que que isso gera? Ai, porque eu jejuo 3 vezes por semana. E, entendeu? Ai, é que eu oro todo dia de madrugada. E
entende? Gera o quê? O que eu faço de santo, de aparentemente santo, precisa gerar alguma transformação na minha vida, precisa gerar alguma diferença. Então, muitas vezes a gente fala assim, ai, fulana é muito religiosa. Mas às vezes a pessoa só não tem a luz que você tem. Ela só não tem o entendimento que você tem, mas ela ama o Senhor de todo o coração, ela faz tudo que ela pode para agradar ao Senhor. Então, isso não é religiosidade. Deus confrontava os hipócritas, e se você ler Mateus, você vai ver muitos confrontos fortes de Jesus com os fariseus, com os saduceus, né? E eram o quê? Pessoas que não amavam a Deus de verdade, eles não queriam intimidade com Deus e botavam carga sobre os outros para que eles também não conhecessem a Deus, só seguissem regras atrás de regras. Eu lembro que uma vez conheci um missionário, ele vivia falando isso, que um crente de verdade tem que orar todo dia às 5 da manhã. Como que uma pessoa diz que é um crente de verdade se não ora às 5 da manhã? Porque ele orava todos os dias às 5 da manhã. Porque... E eu só pensava assim, e que versículo está isso? Onde que está escrito isso? O crente de verdade tem que orar às 5 da manhã. Não existe, entende? E que passa, é que ele, o que acontece é que ele tinha, né, isso na mente dele, falava isso sempre. Passou pouco mais de um ano que eu conheci esse cara, ele estourou um adultério, ele foi acusado até de pedofilia. Então aí volta a pergunta. Ora às 5 da manhã e vai na igreja todo domingo e se não gera nenhuma intimidade com Deus, se não gera experiências novas com Deus, se não gera cercania com o Senhor, é só religiosidade, é só ritual. E a gente é muito idólatra, a gente acaba idolatrando os rituais, né? Na minha igreja, aí do Brasil, no Espírito Santo, a gente tem esse costume, é um costume. Não está na Bíblia, não é lei de Deus, nem nada. A gente tem o costume de chegar uns minutos antes do culto, né, um tempinho antes, e ajoelhar para orar. Ali você derrama seu coração, você coloca suas preocupações, vai, né, esvaziando a mente, o coração diante do Senhor, para começar o culto já focado. Então é um costume, entende? E eu lembro que tinha uma irmã que uma vez eu cheguei, eu estava com um problema no joelho, eu não podia ajoelhar, então eu fiquei sentada mesmo. Ela ficou para morrer porque ela achou que eu estava com algum pecado oculto, estava me desviando da igreja porque eu não ajoelhei para orar. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você ajoelha, se você deita, se você senta, na Bíblia não tem nada sobre isso. Você pode ajoelhar com seu joelho, o seu coração está altivo, está distante do Senhor, não adianta nada. Religiosidade. Então, a religiosidade, elas são esses rituais, essas manias crentes que a gente tem, que parece muito santo, parece muito correto, mas que na verdade não te aproxima de Deus, não faz nenhuma transformação na sua vida, não muda nada. Vai bonitinho, bem vestido para a igreja, todo culto com a Biblinha debaixo do braço, se a igreja usa inário, vai com o ináriozinho, nananana, mas é fofoqueiro, é mal pagador, é religiosidade. Então a gente precisa ter presente isso. O que eu faço para Deus e com Deus tem que chegar ao fim. Ir à igreja não é o fim, não é o objetivo final, é o meio, entende? Ler a Bíblia não é o fim, é o meio. Orar não é o fim, é o meio. Suponhamos que um dia que eu quero gravar um CD de músicas, de louvores. Então, eu começo a pagar aula de canto com um professor maravilhoso, eu começo a treinar, fazer os exercícios vocais, cuidar da minha voz, blá, 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 blá. E passo um ano, e passo 2 anos, e passo 3 anos nesse negócio, me preparando, me preparando, me preparando. Mas eu não gravo o CD. Eu sou uma cantora que gravou o CD? Eu cheguei no fim? Não. Então, Jesus morreu para que a gente fosse adotado por Deus, para que a gente pudesse ter intimidade com o Senhor. Tudo que eu faço tem que me levar para esse fim. Se não está me levando para lá, é religiosidade.
entende? Eu estou me manipulando, ou eu estou mantendo uma aparência para as pessoas, mas eu não estou chegando no fim, no objetivo final. E a gente tem que sair dessa loucura desse mundo que a gente vive, onde tudo é muito rápido e a gente faz as coisas por fazer, e a gente precisa ser muito intencional na nossa vida cristã. Ah, eu luto muito com tal pecado. Luta mesmo? Luta quanto? Luta quantos anos já? Porque o pecado que você está lutando 5, 10 anos, você não está lutando. Você reconheceu, mas não está lutando. Entende? Então a gente vai se automanipulando e vai entrando nessa loucura de cumprir rituais sem chegar no propósito final. E por isso que no último dia muita gente vai falar um monte de coisa que fez para Jesus, e ele vai falar o quê? Eu não te conheço. Eu não gnosquei com você. Nós nunca fomos íntimos. Isso é muito sério. Então vamos lá, vamos seguir. Olha o que Deus está falando do povo aqui. Que forte. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão um bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias da tua viola. Ele está falando dos nossos cultos. Ele está falando das nossas ofertas. Ele está falando do que a gente entrega. O povo estava distante de Deus completamente, entende? E continuava cultuando, continuava cumprindo os ritos, as cerimônias. Deus fala: eu estou com nojo disso. Eu não quero ver isso, eu não quero escutar vocês cantando, eu não quero ver vocês fazendo culto, eu não quero ver vocês fazendo sacrifício, falando que é para mim. Eu não quero. Porque era só o ritual pelo ritual. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele não está interessado nisso. Entende? Vamos seguir. Esse texto também é super forte. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Eu volto a dizer, eu acho muito complicado quando nós, como igreja, começamos a inventar um montão de regra, um montão de doutrina que parece que é santidade, entende? Porque a gente vai fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez, que eu falei aqui, criando regra em cima de regra, para ver se a gente fica um pouquinho mais santo. Mas a palavra diz que ninguém vai ser justificado pelas obras, entende? E que o processo de transformação da nossa vida, quem sabe a gente pode marcar um outro estudo quando termine esse sobre a obra do Espírito Santo, que é muito interessante. O objetivo é a transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro você não transforma nada. Você moldeia. Moldeia não é português, eu acho. Você molda, mas você não transforma. Entende? Então é o mesmo que uma melancia, mas você não gosta dela daquele oval, você faz ela crescer numa caixinha quadrada, mas ela continua sendo melancia. Entende? Quando eu faço um ritual em cima de um ritual, eu não estou transformando o meu interior. Por que eu deixo de pecar? Porque eu não quero ir para o inferno, porque eu não quero ser disciplinado pela minha igreja, porque eu não quero que os fofoqueiros falem mal de mim, ou eu não quero pecar, porque eu não quero perder minha comunhão com o Senhor. Eu não quero deixar ele triste comigo, eu não quero perder essa presença, eu não quero perder essa companhia. Deus me livre de fazer alguma coisa que afaste o Senhor de mim. Qual é a minha motivação? A gente vai entrar um pouco mais para frente nisso daí. Então, o que que acontece? Esses rituais religiosos que traz uma aparência de santidade, eles geram um orgulho em nós, né? Um orgulho religioso, tipo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou assim, eu não vou em tal lugar, né? E o que que acontece? Eu quis colocar essa imagem aí, que é a parábola do fariseu com o publicano. Essa parábola é muito interessante porque ela deixa bem claro sobre a religiosidade, é o orgulho religioso.
Então, entra os dois ao templo, eles entram para poder buscar o Senhor, e diz que o publicano, que não era bem visto, né, não era um doutor da lei, não era um principal da sinagoga nem nada, ele está tão constrangido, ele está tão arrependido, ele está tão consciente da sua impureza e da pureza de Deus, da santidade de Deus, que ele se prostra e ele não tem coragem nem de levantar a cabeça, ele não tem coragem nem de olhar para cima para orar. Entende? Enquanto o fariseu está em pé, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. Eu te agradeço porque eu sou diferente dele, né? Porque eu sou. E aí Jesus fala assim: quem foi para casa justificado? O publicano. Então, uma das coisas que eu posso usar como filtro na minha vida, se há um orgulho religioso, é a comparação. Não, eu não sou perfeita, mas pelo menos eu não faço isso. Não, eu não sou a pessoa mais santa do mundo, mas eu nunca faria tal coisa. Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas pelo menos meus filhos, o orgulho já entrou aí. Essa é a porta para a religiosidade. É quando eu começo a pensar que pelas coisas que eu faço e a imagem que eu tenho, eu sou um santo do Senhor, eu sou um crente, e não pela minha intimidade com Ele. Porque Deus é luz, né? Em 1 João fala isso, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, quanto mais perto de Deus você fica, mais iluminado você é. E quanto mais iluminado você é, mais você vê de verdade quem você é, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, os nossos pecados, os pecados de estimação, né, que já estão tão perto da gente, tá tão na nossa vida, que a gente já não percebe mais, essa invejinha branca, essa mentirinha do bem, eu não menti, eu só não contei tudo, omiti, né, essas coisinhas que vão formando no nosso caráter, tão pegadinho já na gente, tão coladinho, que a gente já não vê que é pecado mais, porque a gente é muito santo. A gente é braço direito do pastor, a gente está sempre ocupado com a igreja, a gente faz tudo que o pastor pede para fazer, a gente vai nos cultos, a gente é ativo, a gente é produtivo na igreja. Amados, quero abrir um parênteses que eu não tinha programado aqui, eu acho que é de Deus para falar. Ser produtivo e ser frutífero é diferente, tá? O mundo, e o mundo da igreja também, né? O mundo religioso, nosso mundo de crente, exige que a gente seja produtivo. Quanto mais ocupado com as coisas de Deus, melhor. Mais crente você é, mais produtivo você é. E Deus não nos chama para ser produtivo, Ele nos chama para ser frutíferos. E ser frutífero vai demandar algumas coisas. Ser quem eu tenho que ser, fazer o que eu tenho que fazer, como, quando e onde eu tenho que fazer. Vou repetir. Ser frutífero no ponto de vista de Deus é ser quem tenho que ser, estar onde tenho que estar e fazer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Porque eu preciso estar no lugar certo, sendo quem eu tenho que ser, fazendo a coisa certa para dar frutos eternos. Por exemplo, Saul, né? Deus escolhe Saul. Muita gente fala que o povo escolheu Saul, mas não é. Se você ler a Bíblia, foi Deus quem escolheu Saul e ungiu Saul, tá? E acontece que o Saul tem que ir para uma guerra e Deus fala através do profeta Samuel, mata tudo, tudo que respira, animais, pessoas, mata todo mundo e todos os animais. Não traz nada desse lugar, tá? E, bem, ele vai para a guerra e o que acontece pela pressão do povo, porque Saul tinha uma estima muito baixa, tinha uma identidade muito fraca. Você vai ver isso na história dele, que não dá tempo de eu falar aqui, senão eu vou demorar demais. O que importa, o cerne da questão, que é o que eu quero tocar aqui, é que ele precisa esperar o profeta para sacrificar para Deus, tá? E ele demora um pouco, Samuel demora um pouco, mas aí ele chega. Quando ele chega, o Saul fala assim: Ei, homem de Deus, vem, vamos sacrificar o Senhor, né? Aí ele fala assim: Você fez o que o Senhor te mandou? Ele falou: Eu fiz o que Deus, a batalha foi ganha, né? A gente teve fruto.
A gente teve resultado. A gente ganhou essa batalha. Eu obedeci o que Deus falou. E Samuel fala assim: obedeceu não. E esse barulho de animais que eu estou escutando aqui? Aí ele fala: não, mas isso aqui é para sacrificar para o seu Deus. Já não é o Deus de Saul. É para sacrificar para o Deus. E o rei também foi trago vivo. E aí vem essa famosa frase que a gente repete muitas vezes quando Samuel confronta, ele fala: Deus tirou o reino das suas mãos. E ele fala assim: mas pelo menos vem sacrificar comigo para as pessoas saberem que você está do meu lado. Ele está escutando, você abortou o seu futuro profético, você abortou o chamado de Deus para a sua vida, você perdeu. E ele está preocupado que as pessoas vão pensar dele. Ele fala: vem sacrificar para as pessoas saberem que você está comigo. E aí Samuel fala essa frase famosa que a gente conhece: é melhor obedecer que sacrificar. Ele falou: Deus não está interessado nesses animais bonitos e gordos que você trouxe de lá. Era muito melhor você ter obedecido e matado tudo lá. E por causa de uma reputação, de uma pressão externa, e por ser produtivo, mostrar resultado, Saul perde o destino dele. E não só o dele, porque se ele não é mais rei, não vai ser mais rei, a sua descendência também não vai. Ele afeta não só o destino dele, como o destino da descendência dele, porque ele não obedeceu, ele não foi frutífero, ele não fez o que ele tinha que fazer, como ele deveria fazer. Então a gente precisa estar muito atento que Deus não está muito interessado da gente ser proativo, ser ocupado. Ele está interessado que a gente entenda o nosso futuro, o nosso chamado nele, e a gente obedeça como ele manda, porque aí a gente vai ser frutífero, a gente vai produzir frutos eternos. Entende? São coisas bastante diferentes e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque não só o mundo lá fora, mas nós, nas nossas igrejas, entramos nessa loucura de estar sempre produtivo, fazendo a roda girar, tendo atividade, tendo coisa para fazer, e não estamos fazendo o que Deus quer que faça. E hoje, mais do que nunca, amados, é muito fácil as pessoas fazerem a obra de Deus sem Deus, fazer o que ele não pediu, se desgastar com coisas que ele não pediu. Então está tendo muita atividade no mundo gospel, no mundo crente, mas está tendo frutos, estamos sendo frutíferos, estamos tendo frutos eternos. A gente precisa pensar, né, sobre isso daí. Vamos voltar para o nosso quadrinho e eu quero ai, qual é a palavra, meu Deus? Esmiuçar, entrar um pouquinho mais detalhadamente na diferença de religião e cristianismo. E hoje eu estava, ontem e hoje, eu estava vendo esse quadro e pensando e lendo sobre isso, e lembrando da minha própria vida, das pessoas que eu conheço. eh, E eu estava pensando, Senhor, como é fácil, como é fácil ter uma lista de regras para seguir. E como é difícil só desfrutar o Senhor. Como que entra na nossa mente essa coisa do fazer coisas, de dizer que o que pode usar, o que não pode usar, onde pode ir, o que não pode ir, pode fazer, lá, lá, lá. E como é difícil a gente sentar com o Senhor e escutar o Senhor. Eu sei que entra um monte de fatores nisso, entende? Mas a palavra diz que o Espírito Santo veio nos ensinar todas as coisas. Ele vem nos guiar a toda a verdade. Em Jeremias ele fala: se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Então, às vezes, a gente está perdido dentro da igreja, mas será que a gente está buscando mesmo Deus de todo o coração para encontrá-lo? Para ele livrar a gente desse monte de cadeia que a gente inventa, desse monte de coisa que a gente inventa que não tem nada a ver com ele, que só traz peso, só traz embaraço. Eu fiquei meditando bastante nisso, entende? Porque tem tanta fome dentro da igreja, tem tanta sede dentro da igreja. Tem tanta fome da palavra, onde a palavra se supõe que é pregada sempre.
É uma coisa bem assustadora pensar nisso. Então vamos aqui. Enquanto a religião te remete a uma escravidão, o cristianismo fala de adoção, né? Eu fiz um quadrinho, amados, com esses paralelos aqui e os versículos. Eu fiz em PDF e vou jogar no grupo depois. Aí você não precisa anotar, não, tá? Depois é só você baixar a imagem e ler com calma aí durante a semana, tirar suas conclusões, buscar outros textos. Botei alguns somente. Então, a religião, ela traz esse sentimento do escravo. Se eu faço bem feito, não me castigam. Se eu faço bem feito, vão me pagar, vão continuar trabalhando aqui, servindo aqui. Enquanto o cristianismo, ele traz essa sensação de adoção. A religião tem rituais e cerimônias, o cristianismo tem a relação íntima, a religião tem regras e sacrifícios, o cristianismo é baseado na graça e no favor de Deus. A religião é uniforme, todo mundo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisinha, tudo certinho, enquanto no cristianismo é unidade na diversidade, né? Todo mundo é diferente, isso é a propósito, Deus quis assim. A religião é muito preocupada com a nossa aparência, é muito preocupada com a nossa reputação, enquanto o cristianismo está muito mais preocupado no nosso caráter, que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. E aí a gente vai ler os versículos e vai falar bem detalhadamente sobre essas diferenças, tá bom? Então, o que que acontece? Quando você serve, quando você obedece, quando você faz por medo a não ser abençoado, por medo ao inferno, você não está vivendo o amor de Deus. Lá em 1 João fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito amor lança fora todo o temor. Certo? Então, quanto mais medo eu tenho de Deus, quanto mais medo eu tenho de ser castigado, quanto mais medo eu tenho de não ser amado, de ser abandonado, de que Deus não tenha paciência comigo mais, que Deus desista de mim, menos amor de Deus eu estou experimentando. Então, a minha relação com Deus vai ser de escravidão. Enquanto eu estiver fazendo o que Ele quer, Ele vai me tratar bem. Enquanto eu obedecer direitinho tudo que me dizem que tem que fazer, Jesus vai me abençoar. Então, você vai estar sempre sob essa nuvem da escravidão. Entende? Ele não me cuida por amor. Ele não vai estar presente quando eu falho. Eu preciso estar fazendo tudo direitinho, que senão já era. E claro, isso está muito atrelado ao amor condicional que a gente recebe na nossa vida. Gente, eu estou falando, falando. Vai botando aí no chat se está travado, se está funcionando direito, se vocês estão entendendo. Porque como eu não vejo ninguém, eu não sei como é que tá aí para vocês. Tá? Vai dando aí, tá tudo certo, Pri, estamos escutando, blá, blá, blá. Tá bom? Enfim. Então, voltando aqui, o... Aqui tá tudo certo, tudo certo. Show, show, show de bola. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente nasce no mundo caído com amor condicionado, né? Por mais que os pais amem a gente, vão ter momentos que, porque eles são humanos, são falhos, eles vão transmitir esse amor meio que condicional, né? Chega um ponto que o pai fala: não aguento mais você, eu não aguento mais falar sobre isso. Eu tô cansado de você, eu tô cansado de te corrigir sobre isso. Então a gente vai interiorizando essa mentira de que um dia vai cansar, um dia vai acabar. Eu tive uma experiência quando eu era pequeno, talvez eu tinha uns 8 anos, 9 assim, no máximo, eu acho, não tenho certeza, mas era por aí. A minha mãe, com 24 anos, já tinha 3 filhos. Meu pai trabalhava demais, ele era policial, então ele chegava do trabalho correndo, a gente já tinha que estar pronto para ir para a igreja, aquela correria doida. Chegava tarde da igreja, porque ele ficava aconselhando as pessoas e tudo mais. Enfim, era bem estressante a vida, da minha casa quando eu era pequena. E a minha mãe estava constantemente estressada. Hoje eu sou mãe, eu entendo perfeitamente, entendeu? Mas eu era uma criança, eu não entendi por que que ela estava sempre nervosa, sempre estressada, sempre agitada. A gente era muito, muito pobre mesmo, então, assim, de tudo que eu usava era de segunda mão, era roupa usada, inclusive roupa íntima. A gente não tinha dinheiro para nada, a gente passava, nunca passou fome, mas tudo era muito limitado. Eu lembro de ter assim, semana,
sem mistura para comer. No máximo ovo frito, entende? Sem carne, frango, nada disso. Enfim, então, só eu estou explicando para entender onde eu vou chegar. Então, a minha mãe sempre pegava no nosso pé para a gente economizar o papel higiênico. Gente, não usa papel higiênico demais, o papel higiênico tá caro. E eu me lembro que uma vez ela parou, eu, meu irmão e minha irmã. Eu sou a mais velha, 2 anos mais novo que eu, meu irmão, e 5 anos mais nova que eu, minha irmã. Escadinha, assim. E ela, tudo ela batia. Tudo minha mãe batia. Arrancava a vara de goiaba e ia batendo na gente. Né? Porque a Bíblia dizia que tinha que corrigir com vara e ela ia tentando fazer o certo. E ela botou nós três e falou: Quem fez isso daqui? Mostrou um montão de papel higiênico embolado lá, mal usado. Eu não aguento mais! Só que esse dia ela não bateu. Esse dia ela olhou para nós e falou assim: Eu tô cansada de vocês. E ela ficou uma semana sem falar direito com a gente. Gente, eu preferia que ela tivesse me batido do que a indiferença da minha mãe. Ali foi a primeira vez que eu pensei: um dia ela realmente vai cansar de mim e eu tô perdida. Então, essas experiências que parecem muito pequenas às vezes, muito simples na nossa infância, e vai crescendo, né, a gente vai vendo isso, vai trazendo para nós um amor muito condicional. Se você faz tudo direito, se você, né, você vai ser amado, você vai ser respeitado, você vai ser aceito. E com Deus a gente tem essa dificuldade. Que amor que é esse? Que eu pecando ou não, ele vai continuar insistindo em mim, né? Que adoção é essa? Que não é para o bem dele, é para o meu bem. Não cabe mesmo, amados. A gente não vai entender. Então a gente precisa experimentar. A gente precisa experimentar. A gente precisa correr para Deus, a gente precisa se expor para Ele, a gente precisa dizer, Senhor, me ajuda, eu não consigo mudar isso. Eu não estou aguentando aquilo. Porque é quando você está no fundo do poço, que você se expõe completamente para o Senhor, você se humilha, e você recebe graça de Deus, você recebe esse amor de tipo, tô aqui, né? Igual a parábola do filho pródigo, né? Esse pai ali esperando todo dia o filho voltar, é que você começa a experimentar esse amor incondicional, que é quando você menos merece. E ele te dá igual. Ele te dá amor igual, ele tá te olhando, ele tá te cuidando igual. Então é aí que você começa a perder esse medo. Entende? É aí que você começa a perder essa condicionalidade, sei lá se existe essa palavra, do amor, entende? Porque ele não vai embora. Ele não vai me castigar porque sim. Ele não vai me maltratar, ele não vai ficar em silêncio uma semana sem olhar na minha cara porque eu me equivoquei, porque eu não sabia como fazer. Mas as nossas experiências não deixam isso claro para nós. Então, é realmente tem que ser muito intencional para receber amor de Deus. Porque senão a gente deixa passar e vai vivendo com Deus segundo a nossa visão de Deus. Uma caricatura de Deus que a gente tem. E não quem ele é de verdade. Entende? Então, botei um versículo aí, porque essa sensação, né? O escravo, ele sabe que a hora que o Senhor quiser, manda ele embora. A hora que ele se equivocar e o Senhor não tiver agradado dele, ele vai embora. O filho não. Essa é a casa dele, né? O filho sabe que o pai não vai. Estou falando de uma família perfeita, né? Do ideal de Deus. Eu sei que tem famílias disfuncionais, que acontece todo tipo de coisa, mas vamos falar da família que Deus desenhou, né? Então, o filho, ele sabe que o pai corrigindo ele ou não, ele vai ter o que comer amanhã. O pai vai se esforçar para dar o que comer. Que ele tirando nota ruim na escola, aprontando na escola, ou se equivocando, desobedecendo, o pai não vai deixar de ser pai. A mãe não vai deixar de ser mãe. Uma família sã, repetindo aqui. O servo não, ele está sempre com essa sombra. O dia que eu pisar na bola, minha cabeça pode rolar. E o filho sabe que não, né? O filho sabe que não. Uma família sã, o filho não fica dormindo preocupado se amanhã vai ter comida na mesa ou não. Ele não fica preocupado se amanhã o pai vai estar em casa ou se ele vai desaparecer no mundo.
né? Então, essa família da perspectiva divina tem que ser o nosso modelo para o nosso relacionamento com Deus, entende? Então, a religião ela vai ter sempre essa sombra, enquanto o cristianismo sempre vai falar de adoção. Esse Deus que não precisava de mim, que estava em perfeita comunhão entre eles três na eternidade, me fez só para me amar. Você entende? Não é um Deus entediado. Não é um Deus entediado que falou assim: ah, vamos fazer uns bonequinhos aqui, vamos brincar de Barbie. Não. Eles estavam nessa comunhão perfeita na Trindade. Vamos criar gente para viver isso também. Vamos criar seres, a nossa imagem e semelhança. Entende? Porque o que que acontece? Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós nunca vamos ser iguais a Deus em natureza. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Né? Deus, em sua natureza, ele é onisciente, onipresente, onipotente, tal, tal, tal. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus por duas razões. Nós podemos ser como ele em caráter, né? A partir que o Espírito Santo vem viver em nós e vai nos transformando. E para que nós pudéssemos nos relacionar com ele, entende? Então, ele colocou em nós características para que a gente pudesse ser um com ele, para amar a gente e para a gente amar ele também, entende? Ele quer dar para nós essa segurança que ele não vai desistir, ele não vai embora, ele não vai ser indiferente, ele não vai ser indiferente a nós, ao que a gente sente, ao que a gente precisa, ao que a gente sonha. Quero contar uma experiência aqui, é uma experiência, tá? Não é um ensino teológico que eu vou contar aqui. Cada um crê no que crê e Deus te ensina. Mas eu sou missionária, né, há 20 anos já. E na Jocum, especificamente, a Jocum não paga o obreiro, tá? E é uma coisa que eu gosto muito da Jocum, é isso. Por quê? Porque o dinheiro corrompe muitas pessoas. Então, a Jocum não paga ninguém. Todo o trabalho da Jocum é voluntário. O que nós fazemos é, nós levantamos apoiadores que conhecem a gente, que confiam no nosso trabalho, que a gente presta conta a cada 15 dias ou todo mês, dizendo o que a gente anda fazendo, o nosso trabalho, prestando contas, né? E essas pessoas investem financeiramente na gente, tá? Então, todo mês é um milagre diferente, né? Porque a gente conta com os amigos de Deus. Então, tem pessoas que são fixas todo mês, tem pessoas que ofertam uma vez, depois não mais. Então, a gente não tem um salário fixo, né? É por isso que a gente fala que vive pela fé. Quando eu vim viver aqui no Chile, eu acho que eu nem falei isso no primeiro dia. Eu vivo no deserto do Atacama, eu vivo 90 quilômetros para dentro do deserto do Atacama, no extremo norte do Chile. Aqui é o lugar mais seco do mundo, mais do que qualquer outro lugar, é o lugar mais seco do mundo. É bem interessante. E a gente tem uma base missionária aqui com meu esposo e um outro obreiro, a gente lidera essa base. E hoje nós somos 20 pessoas aqui, entre adultos e algumas crianças, seis crianças. É, Então tudo aqui é muito difícil, tudo aqui é muito caro, né? Porque aqui não produz nada, tudo que tem que vir de fora. Então, tipo, eu pago aqui um pimentão R$ 10. Uma melancia é 30, R$ 40. Uma bandeja de ovos chegou a custar quase R$ 50. Tudo é muito difícil, muito caro aqui. É, muito caro. Então, o que que acontece é que eu vim para cá, as minhas filhas tinham 4 anos, as mais velhas, e as menores, as mais novas, tinham 1 ano de idade. Então, elas ainda tomavam leite e usavam fraldas. E eu me lembro que eu estava limpando a cozinha e tal da casa, e eu abri o armário da despensa e estava assim, no último do último do último. E eu falei, Senhor, tu sabes, nunca me abandonou, não vai ser agora, né? Tipo, o Senhor sabe. E fechei o armário,
o leite das crianças já estava para acabar, as fraldas, enfim. E não tinha dinheiro. E eu só entreguei na mão do pai. E pouco tempo depois, um irmão da igreja, porque a nossa igreja fica 1 hora e meia da nossa casa, né, lá na cidade, lá embaixo. Então a gente tem que descer 1.000 metros, que a gente está a 1.000 metros de altura. A gente tem que descer 1.000 metros pelo deserto para chegar na igreja, na cidade grande, né? E o irmão da igreja ligou, falou assim: Ah, a gente está querendo subir tomar um café com vocês. Falei, tá bom, vem sim. Tá, tá, tá. Ele falou: a gente está subindo agora, daqui a pouco estamos aí. E eu pensei assim: vai café, né? Porque não tem mais nada para dar. Não tem um trigo para fazer um bolinho de chuva, não tem nada, vai ser só café. Mas é minha vida, então eu não vou fingir elegância para ninguém. Né? Quem conhece mais de perto sabe que é isso aqui, é isso aqui. Eu sou isso aqui em qualquer lugar o tempo inteiro. E eu falei, Ramon, o irmão fulano, era Henrique o nome dele, tá subindo pra tomar um café com a gente, não tem nada. Ele falou, Priscila, não tem dinheiro pra comprar nada. Eu falei, não, mas o café tem. Beleza. Amados, esse homem nunca tinha vindo na minha casa, nunca. Me ligou pra querer vir e ele trouxe uma compra pra mim, pra nossa casa. Uma compra enorme. Porque ele, eu senti vontade. Não, ele não sentiu vontade. É que o meu pai não ia me deixar passar necessidade, entende? Jamais. E eu podia passar a noite inteira aqui contando experiências como essas, mas que a gente só experimenta quando a gente se arrisca. Quando eu digo se arriscar, não é fazer loucuras, é dizer assim, Senhor, eu quero gnoscar isso. A sua palavra diz que o Senhor é assim, eu quero experimentar isso. A sua palavra diz isso do Senhor. Eu quero experimentar isso. E não viver por viver. E não ir para o culto por ir. E não, entende? Ir para o propósito final. A gente já não tem o espírito de escravidão. A gente foi adotado. Jesus falou: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará todas as coisas. Aquele que deu seu próprio filho não vos dará todas as coisas que vocês precisam. Claro que vai, mas tem que gnoscar. Vamos para o próximo quadrinho. Rituais. Esse texto é muito forte. Se você quiser ler o capítulo inteiro de Isaías 58, é uma confrontação assim bem forte de Deus. Que horas é? Nossa, já são 9h11. É uma confrontação forte de Deus, que Deus está falando assim: o povo fazia o jejum. O povo fazia jejum, eles não comiam, eles colocavam roupa de saco, eles jogavam cinza na cabeça e iam para o meio da praça, para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Entendeu? E aí Deus começa a confrontar. Vocês acham que é esse o jejum que eu quero? Vocês acham que é isso que eu estou pedindo? Que vocês afligem a sua alma, que inclina a sua cabeça, que fica aí todo para todo mundo ver que você está passando fome? E ele segue falando, eu não botei o texto todo aqui, que é muito grande, ele fala assim: não, eu quero que vocês se levantem contra a injustiça. Eu quero que vocês não apontem o dedo contra seus irmãos, que vocês não julguem as pessoas. Então, eles estavam cumprindo o ritual, porque o jejum é uma disciplina espiritual que todos nós temos que cumprir, mas o ritual, pelo ritual, entendeu? Então, Deus foi e falou para eles: não é isso que eu quero, não. Entende o coração das coisas. Então, quando você faz um jejum, que nesse jejum, por exemplo, usando o exemplo do jejum, você não gasta tempo de oração com o Senhor, você não gasta tempo de adoração com o Senhor, você realmente não tem um tempo de qualidade com Deus, você está fazendo dieta, você não está fazendo jejum, você está fazendo dieta. Porque o jejum não é você ficar com cara morto-vivo para as pessoas saberem, nossa, que Priscila é tão crente, olha, está fazendo jejum. Não! Então, o ritual pelo ritual, Deus não quer. Ele não quer que a gente tenha muitas cerimônias, com muitas coisas, né? Tava conversando com um rapaz, ele era de outra religião, né? Não lembro se era candomblé, uma coisa assim.
E aí ele falou que pelo cargo que ele tem lá dentro, posto, não sei como se fala, ele não podia usar tal cor, ele não podia comer carne vermelha, ele não podia não sei o quê, e blá, 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 blá. Aí eu falei, cara, igual nós, né? Para parecer muito crente, a gente não vai a certos lugares, não fala com certas pessoas, não come tais coisas, nananana, e a gente está mais parecido com Jesus? Ou a gente está mais orgulhoso do nosso ritual? Quando tudo que você faça, que começa a perder o sentido, deixa para lá. Ou você pede, Deus, Senhor, traz de novo para mim o coração disso aqui. Por que eu faço o que eu faço? Por que que eu faço o que eu estou fazendo? Ou você abandona, porque isso não vai gerar a comunhão. Enquanto a religião está muito focada no ritual, o cristianismo vai focar no relacionamento com Deus. Né? Aqui é o texto base que eu já coloquei, a gente já falou várias vezes. O cristianismo vai querer sempre que você conheça o caráter de Deus. Ele vai querer sempre que você o conheça, que você o entenda. Entende? Então, por exemplo, eu me lembro, vou contar uma experiência pessoal que eu tive. Quando apareceu a possibilidade de eu ir fazer minha escola na Jocum, né, a ETED, que é a primeira escola que você faz de 5 meses, eu não queria ir para ser missionária. Eu estava num conflito muito grande na igreja. Eu sou filha de pastor desde sempre, então sempre tive envolvida com as coisas da igreja, grupo de música, liderei coisas, né, pregava, dava aula em escola dominical, sempre tive envolvida com as coisas. Mas eu cheguei num ponto que o meu vazio não passava. Sempre parecia que estava faltando alguma coisa. A vida, de vez em sempre, ficava meio sem sentido o que eu fazia, entende? E eu li a palavra e parecia tão emocionante a vida com Jesus, mas a minha vida com Jesus era tão quen, tão. Então comecei a desesperar, porque até pelo meu temperamento eu sou colérica. Então, eu não consigo fazer nada que não funciona. Eu não gosto de coisa que é só teórica. Entende? Eu não consigo. Eu não consigo ensinar nada que eu não vivo e eu não consigo acreditar em nada que não funciona na realidade. As coisas têm que ser práticas, têm que ser usuais, tem que ter fundamento, tem que ter função. Eu sou muito assim. Então a minha vida perdeu o sentido porque eu estava fazendo tudo que me diziam que eu tinha que fazer para ser filha de Deus, para ter comunhão com Deus, e eu não me sentia em comunhão com Ele, eu não sentia essa proximidade. E eu me lembro que uma vez eu fui e orei, eu falei, Senhor, essa vida não tem sentido nenhum. Eu nunca me desviei da igreja, eu nunca aprontei nada, nunca fiz doideira. Eu sempre fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer para ser amiga de Deus, né? Ser íntima de Deus, conhecer o Senhor. E eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, ou o Senhor me mostra que tem algo mais para viver, que a vida com o Senhor é mais que isso, ou eu vou sair daqui e vou viver a vida do jeito que eu achar melhor, porque não faz nenhum sentido isso aqui. Eu não aguento mais chorar pelas mesmas perebas, pelas mesmas feridas emocionais. Eu não aguento sofrer as mesmas coisas e não ver as coisas mudarem. E essa foi a minha oração. E não foi uma oração de orgulho, foi de desespero. Entende? Foi de desespero. E eu estava tão abatida. E aí eu fiquei sabendo, né, dessa escola e fiquei nesse conflito. Aí eu estava trabalhando num emprego muito bom. Tinha recebido uma proposta para me mudar para outro estado. Então, eu ia ter um apartamento, ia morar sozinha, que era o sonho da minha vida, sair da casa da minha mãe. Eu ia ter um cargo melhor, você tá me entendendo? Eu estava namorando, a gente estava falando de noivado. Então, a escola, essa oportunidade veio num momento que ia mudar drasticamente o rumo que minha vida estava tomando. E eu não queria errar. E eu lembro que isso me abateu demais. Eu ia para os cultos tentando escutar Deus, eu pedia conselhos. E o meu rosto logo cai, sabe? Eu estava muito abatida. E eu lembro que tinha uma irmã lá da igreja, essas irmãs do coque, essas irmãs de oração, né, que sempre tem uma palavra para entregar, uma revelação. Ela falou, irmã Priscila, depois do culto, passa na casa da minha filha que eu tenho uma palavra para você. E eu falei, tá bom, tá bom. Quando eu cheguei lá, eu falei, agora que Deus vai falar comigo, vai usar essa mulher para me dar uma direção, alguma coisa.
E ela falou assim: o Senhor me mostrou que tem alguma coisa errada na sua vida, você está se afastando muito de Deus. O que está acontecendo que você não ama mais o Senhor? Ai, amados, quando ela falou isso, ela me quebrou, me quebrou. Mas eu falei assim, irmã, não foi Deus que falou isso. Falei com muito carinho, falei, não foi Deus. E eu lembro que ela assustou, né? Porque ninguém confronta um profeta, ninguém. Mas eu não podia. Falei, eu estou assim exatamente porque eu quero agradar o Senhor. Minha alma tá abatida, tá angustiada, porque eu quero escutar a voz de Deus. E eu quero obedecer a Deus. Não é porque eu estou me afastando de Deus. É porque eu não quero me equivocar. Eu quero fazer certo. Eu sei que ela ficou meio sem graça, deu umas voltas lá, depois acabou me abençoando, entregando uma palavra linda, maravilhosa, e tá, 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 tá. Mas, amados, se nós não conhecemos Deus, não nos relacionamos com Ele, qualquer pessoa que fale em nome dele, a gente vai acreditar. Qualquer palavra que entrega, você vai acreditar. Às vezes você vê uns absurdos nas igrejas crente, né? Não estou falando de católico, de outra religião, estou falando de crente, protestante. Você fala, como é que a pessoa acredita num trem desse? É uma distância do caráter de Deus, do que a palavra fala, tão enorme que parece impossível. Eu vi um vídeo uma vez, não sei se alguém chegou a ver, que tinha um apóstolo que estava cuspindo na boca dos irmãos para passar a unção de alguma coisa, abençoar de alguma maneira. Olha o absurdo. Gente pagando para tocar no pé de um apóstolo, eu não sei das quantas. Meu Deus, a palavra disse assim: olha, ele entregou o filho dele. Ele entregou o filho dele para que você pudesse ser filho de Deus, para ele te dar todas as coisas. Eu acho que deve doer tanto o coração de Deus ver as pessoas se submetendo a umas nojeiras, a uns absurdos, quando ele está aqui, pronto para dar. É o relacionamento, é o conhecer que você vai dizer, não, isso aqui não é a voz do meu pastor, Jesus, né? Porque Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não, essa voz não é de Jesus, porque eu estou me relacionando com ele. Não é assim que ele fala comigo. Não, esse mandamento não vem do Senhor. Porque ser humano erra, amados. Até querendo acertar, erra. É no relacionamento que vai estar a nossa segurança. Sempre e quando passe pelo crivo da palavra de Deus. Não é as ideias que a gente tem. É quando o que a gente experimenta está fundamentado pela palavra. Tá, amados? Então, em lugar de eu me sacrificar e fazer rituais, e que tem que subir no monte 7 vezes, eu não estou dizendo que você não pode fazer o seu propósito com o Senhor. Não, eu quero orar um mês por tal pessoa, eu quero ir no monte orar tantos quartas-feiras por tal. Isso, um propósito, não é um ritual, entende? É um propósito que vai funcionar uma vez, mas não vai ser sempre isso. Às vezes Deus vai te pedir outra coisa. Às vezes ele vai te orientar de outra maneira. Por algumas pessoas vai te mandar orar, por outras pessoas vai te mandar servir, outras pessoas vai mandar você falar, outras pessoas vai mandar você só amar, porque não é o ritual, é o relacionamento com Deus e com o próximo. Jesus vem reconciliar esses relacionamentos, restabelecer esses relacionamentos. Consegui explicar, amados? Vai falando aí para mim, tá? Obrigado, Juan. Olha esse versículo que lindo ainda sobre relacionamento. Aí você pode ler o contexto depois em casa se quiser. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra de Deus fala que até a natureza,
geme esperando que os filhos de Deus se manifestem. A terra, ela responde aos filhos de Deus. Ela responde. Tem um salmo que fala que aquele que confia no Senhor, que faz o Senhor a sua força, ele passa pelo vale de Baca e transforma em um manancial. O Filho de Deus, ele transforma até o ambiente físico onde ele passa. Quanto mais os relacionamentos. Então, eu não só sou reconciliada com Deus, como eu sou instrumento para reconciliar outros com Deus, sabe? Eu tenho 44 anos. Eu vivi, eu ainda vivi uma época onde o carinha da vendinha da esquina falava assim: pai, ô fulano, né? A fulana aqui tá querendo comprar fiado na continha, né? Tinha um caderninho que anotava as coisas. E falava assim: quem é? Ah, é fulano, filho do ciclano. Ah, pode vender que ele é crente. Não é assim? Quem já viu isso? Não, pode vender que é crente. Não precisava nem de cheque, não precisava de garantia. Deu um problema na vizinhança, chama o fulano para orar, porque o crente era o confiável. Tem um problema, vou pedir conselho, vou pedir ajuda. Vou no crente, porque o crente é confiável. Hoje é o revés. Meu tio tem uma loja na cidade dele, ele é crente. E ele falou assim: César, meu pai, né? Meus piores pagadores são os crentes. Eu não vendo fiado para crente mais. Eu não faço mais caderneta para crente, porque eles não pagam. E eu tô falando de membro, tô falando de líder, tô falando de pastor. Então, a gente está sujando, perdendo a potência da reconciliação que a gente recebeu. Em vez da pessoa olhar para nós e falar assim, cara, o que que você tem? E querer, eles vão falar assim, se for para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. É isso que as pessoas no geral falam hoje em dia. Mas voltando para o tema daqui, que eu fui na volada, então Deus não está muito preocupado o que você faz com a sua boca, com as suas mãos, com o seu corpo, se o propósito final não é intimidade com ele, não é esse relacionamento perto, tá bom? Vamos lá. A religião tem muita regra, né? Você cumpre, você é abençoado. Você cumpre, você é bem visto. Você faz direitinho, então, né? É, E esse texto de Gálatas é muito interessante, porque o que que acontece? O apóstolo Paulo faz uma viagem missionária e ele vai a Galácia. Lá ele estabelece essa igreja e começa a explicar, ensinar para eles o que os patriarcas, né, os apóstolos lá em Jerusalém falaram para ele. Ó, você vai pregar para os gentios que eles fujam da imoralidade, da idolatria e que eles cuidem dos órfãos e das viúvas. Essa é a regra bíblica para os ímpios, tá? Para os gentios, os que não eram judeus. E Paulo passa aí um tempo ensinando para essas pessoas que eles não precisavam ser judeus, que eles não precisavam se circuncidar, que eles precisavam seguir as regras judias, entende? Eles precisavam conhecer Jesus ressuscitado, né? Ser livre em Cristo Jesus para viver a vida que Deus tinha para eles. Blá, blá, blá. Tudo bem. E Paulo chega nesse lugar depois de sofrer um apedrejamento que ele quase morre. Ele é dado como morto, né? Nesse apedrejamento. Enfim, Paulo sai daí, volta para Antioquia e ele começa a escutar notícias que em menos de 2 anos, entre um ano e pouco, 2 anos, os Gálatas estavam voltando para a mesma ladainha, porque foram judeus para lá dizer, não, se vocês querem ser parte conosco, vocês têm que circuncidar, vocês têm que seguir as regras, vocês têm que fazer aquilo, aquilo outro. E Paulo fica muito nervoso. Ele chama os Gálatas de insensatos. Ó, insensatos Gálatas. Fala, eu estive aí, eu ensinei para vocês, vocês viram o meu estado, tudo que eu passei para levar a verdade para vocês. Né? Vocês são chamados a ser livres. Vocês não têm que se judaizar. Vocês são chamados para ser livres. Ele fala, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem circuncisão tem valor. Ou seja, os rituais antigos, os rituais judios, não têm nenhum valor em Cristo. Mas é a fé em Cristo. E ele fica tão nervoso que ele fala, e que ninguém me enche mais a paciência comigo, com isso, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo.
Ele estava fulo da vida, porque ele tinha gastado tudo. Ele tinha quase morrido para chegar nesse lugar. Para dizer, é simples. Gente, é simples. Não fica preocupado com essa regra, com esse ritual. Não, é simples. É a fé em Jesus, é simples. E eles estavam voltando a toda a escravidão de antes. E às vezes eu me assusto, amados. Eu volto a falar em nome de Jesus. Não conheço ninguém aí, não conheço igreja de ninguém, não quero ofender ninguém. Mas eu me assusto como que as nossas igrejas estão se judaizando. Entende? É pouca, como fala? É pouca atenção no discipulado, é pouca atenção no caráter e muita atenção em festas judias e que é menorá e que sal grosso e que vela de não sei o quê e que calendário judeu. Amados, em nome de Jesus, lê o livro de Gálatas, estuda. Paulo quase morreu para ensinar para nós, os gentios. É simples, gente. Jesus é acessível e ele é simples. O evangelho é prático. Não é uma coisa do outro mundo para deixar você confuso, para deixar a gente perdido. Nossa, inalcançável. Não é simples. Jesus se fez carne. Gente, Jesus era tão gente. Ele se vestia como gente, ele cheirava como gente, ele falava como gente. Ele era tão igual a gente que quando Judas traiu, Judas falou para os soldados assim, cara, aquele que eu beijar. Porque Jesus não era diferente dos outros. Os soldados não conheciam Jesus. Eles não sabiam nem quem eles iam pegar. E Judas falou assim: não, vocês vão saber quem é quando eu der um beijo. Porque Jesus não tinha uma roupa especial, ele não tinha um palavreado especial, ele não tinha um lugar especial. Não, ele era gente. Porque ele veio ensinar pra gente como ser gente. Então, corre dessas loucuras, corre dessas regras humanas que não tem fundamento bíblico, que não tem nada a ver com Jesus. É um cansaço tão desnecessário. É um misticismo tão desnecessário. Nada disso tem valor. É a fé em Cristo. Assim como nós somos chamados a ser santos, nós somos chamados a ser livres. Nós somos chamados a ser livres, a nos subjugar só ao fardo de Jesus. E ele diz que o fardo dele é leve. O fardo de Jesus é leve, é suave. Não é para maltratar a gente, não é para confundir a gente. Não é para enfiar a gente num tanto de carga que a gente não consegue carregar. Ele fala assim: olha, vem aqui, leva o meu jugo, que é leve, que é suave, e você vai encontrar descanso para sua alma. Quando ele fala de alma, ele está falando da nossa psique, das nossas emoções. O que mais tem hoje é crente com depressão, é crente com ansiedade, é crise de terror, de pânico, de não sei o quê. Será que não é porque a gente está tomando outros fardos? Porque ele disse: se você tomar meu fardo, eu vou dar descanso para sua alma. Você vai conseguir descansar em mim. E a gente corre para as regras, a gente corre para as leis. Tem fundamento bíblico, sai da cabeça das pessoas e a gente se afunda nesse negócio aí, com medo de ser amaldiçoado, com medo de não ser abençoado, com medo de estar no leito de enfermidade, com medo de não receber um trabalho, com medo de ficar desempregado. Muito bem. Enquanto a lei vai focar muito, a religiosidade vai focar muito nas regras, o cristianismo nos dá a consciência que tudo é graça. Graça é esse favor imerecido. Eu não posso fazer nada, nada que eu faça vai ser suficiente. Ele morreu por mim. Amados, Jesus morreu por nós. Jesus esteve com o Pai toda a eternidade. E ele veio para a terra. E ele continua em comunhão com o Pai, certo? Mas há um momento, quando Jesus está crucificado, ele fala assim: Elohi, Elohi, lama sabachthani.
Deus meu, por que você me desamparou? Jesus e o Pai nunca tinham se separado na eternidade. Nunca. Essa união, essa unidade, essa intimidade nunca tinha sido rompida até esse momento. O momento em que Jesus se fez pecado. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado por mim e por você. E Deus é muito claro na palavra, ele diz que ele não tem comunhão com o pecado. Então, nesse momentinho aí, essa união, e Jesus fala: por que o Senhor me desamparou? Eles nunca tinham se separado na eternidade. E nunca mais vão se separar. Jesus paga esse preço, ele ressuscita e tudo volta ao normal. Mas foi por mim. Foi cuspido, foi rejeitado, tudo que a gente já sabe, né? Que a gente já leu aí Isaías 53 semana passada. E a palavra é tão linda que fala que ele fez isso. Esse versículo está aí. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente não queria nada com ele, quando a gente não tinha nada para dar. Quando a gente não era santo, quando a gente não era certinho, quando a gente não adorava, quando a gente não ia para a igreja, quando a gente estava lá, perdido mesmo, afundado no pecado. Jesus se fez pecado por nós. Ele paga o preço por nós. Tudo que ele dá é por sua graça, não é por merecimento. Nós não merecemos nada. É só porque ele é bom. É só porque ele escolheu me amar. É só porque ele escolheu ser meu pai. É só porque ele escolheu me amar para sempre. Porque ele não tem amor. Ele é amor. Então, eu não estou muito preocupada com as regras, porque não são elas que vão me abençoar. Eu já sou abençoado pela graça de Deus. Volto àquele versículo. Aquele, tem um bicho aqui. Aquele que deu seu único filho, abriu mão dele, não vai me dar todas as outras coisas? Vai. Ele vai fazer tudo para o meu bem. Tudo que ele puder, ele vai fazer para o meu bem. E é só graça. Eu não tenho merecimento nenhum nisso. Eu vou falhar, eu vou me equivocar, e ele não vai embora. Ele não vai desistir de mim. Já passei da hora. Vamos parar aqui, né? Que para vocês já é 10h40 quase. Na próxima semana a gente continua. Terminando aqui, vou lançar no grupo a folhinha que eu falei para vocês. E aí, durante a semana, vocês vão lendo os versículos desses paralelos, e vai meditando nisso daí. Eu tinha me proposto tirar uns minutos antes para escutar vocês sobre a meditação de Isaías 53, mas eu me embananei aqui, a internet estava uma batalha espiritual, e aí não consegui, tá, fazer isso. Mas talvez na próxima semana, então, antes de começar, a gente tira uns minutinhos para compartilhar alguma coisa, como está sendo para vocês. E no grupo que a gente tem lá de WhatsApp, se tiver dúvida, se quiser comentar alguma coisa, eu nunca fiz aula assim, tá, gente? É a primeira vez. Então todo feedback é bom. Se para melhorar alguma coisa, se tá difícil, se tá. É a primeira vez que eu faço e eu espero que esteja dando certo para vocês. Mas é isso. Aí eu vou. A gente tá gravando, depois vou jogar no grupo de novo também, para quem quiser ver de novo ou mandar para alguém, tá bom? Desculpa pela hora aí, me empolguei, mas eu vou tentar ficar em 1h30 no máximo, pra gente não ficar muito tarde para vocês. Tá bom? Deixa eu ver o que que estão falando aqui para ver se eu tenho que responder alguma coisa. Passa rápido, graças a Deus que passa. Ai, Senhor. Graças a Deus que passa rápido. Imagina se vocês cansassem de mim. Vamos orar então, pra gente terminar. Jesus, muito obrigado por ter colocado a sua
internet, de verdade, ter solucionado esse problema para nós. Eu realmente creio, Senhor, que o Senhor tem planos bons para esse grupo. Eu creio mesmo que o Senhor quer nos levar mais profundo contigo. O Senhor quer nos se revelar mais para cada um de nós, de forma muito pessoal, muito particular e muito íntima. Agradeço por cada pessoa que tomou o tempo de estar com a gente aqui. Eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo, assim como foi prometido na tua palavra, siga ensinando-nos todas as coisas. Vá guiando-nos a toda a verdade. Senhor, o que eu não consegui transmitir por minhas próprias limitações ou por qualquer razão, eu sei que teu Espírito Santo pode seguir ensinando, Senhor. Pode seguir trazendo luz e entendimento. E eu peço que o Senhor faça isso, para que nós possamos renovar a nossa mente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Agradeço mais uma vez, Senhor. Eu peço que o Senhor siga falando nessa semana, siga ministrando, ensinando, e que de verdade, Senhor, toda essa informação chegue ao nosso coração e encontre um coração aberto e quebrantado, e traga novas revelações para a nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Minha gente. glória a Fique com Deus, Deus, boa viu? noite. Boa Ai, Juan é noite. perigoso, ó. Ficou aparecendo, hein, Juan? É, tem que aparecer, né? Obrigado, Juan. Não me deixou sozinha. Falar sem ver ninguém, parece que eu tô falando sozinha. Tchau, gente. Vou comer Boa Tchau, noite. ainda. tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Eu sei como é que faz isso.